Antes de explorarmos o conceito da Trindade em si, é importante compreendermos as três pessoas da Santíssima Trindade. Vamos dar uma breve visão geral de cada uma das três pessoas da Trindade. Deus Pai. Deus é uma figura central em muitas religiões e sistemas de crenças em todo o mundo. A concepção de Deus varia significativamente entre diferentes tradições religiosas, mas geralmente se refere a uma entidade suprema, transcendente e criadora, que é considerada a fonte de todas as coisas e a força por trás da existência. Num tempo em que tantas coisas são ditas a respeito de Deus, é importante saber o que Ele mesmo revela acerca de si mesmo em sua palavra. Com toda pessoa, Deus tem atributos ou qualidades que o distinguem de qualquer outra pessoa, ou seja, que fazem dele um ser singular. Qualidades da natureza de Deus. Deus é espírito. Esta é a qualidade mais marcante de Deus. A Bíblia diz que ele é espírito, ou seja, ele não é composto de matéria física. Veja os versículos a seguir. João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. 1 Timóteo 1:17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 6:15 e 16. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Deus é fonte de vida. Outra qualidade natural de Deus é o fato de estar vivo. Embora isto seja óbvio, devemos perceber como esta qualidade é importante para nós. A Bíblia diz que Deus é o que é, ou seja, nós seres humanos existimos a partir de uma outra pessoa, nossos pais e parentes que geraram nossa linhagem. Deus, porém, não depende disto, pois é a fonte de toda a vida. Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: Quando eu disser que o Deus de seus pais me viu, e perguntarem o seu nome, o que eu direi? Eu sou o que sou. Deve dizer a eles: Eu sou, e enviou a vocês. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora, vá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus possui uma personalidade. Além de possuir qualidades como espiritualidade e vida, Deus possui uma personalidade. Ele é uma pessoa, um ser pessoal que tem autoconsciência. Deus possui vontade e é capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco que possui resposta. A implicação mais clara para esta realidade é o fato de que Deus espera que nos relacionemos com Ele pelo fato de sermos sua imagem segundo sua semelhança, conforme nos diz a palavra. O detalhe é que Deus espera um relacionamento segundo os seus padrões e não segundo os nossos, que são corrompidos pelo pecado. Deus é infinito. A última das qualidades naturais que iremos abordar se refere à infinitude. Dentro deste campo podemos dizer que há pelo menos 3 questões contidas nesta qualidade de Deus. Infinitude representa a ausência de limites de qualquer ordem, ou seja, para Deus nada é impossível. Em resumo, então podemos definir que Deus é visto como único, absoluto e supremo. Ele é a única divindade digna de adoração e é considerado o Criador do universo. Deus também é frequentemente descrito com atributos divinos, como onipotência, todo-poderoso, onisciência, todo-conhecedor, onipresença, presente em todos os lugares, e eternidade, sem começo nem fim. Esses atributos refletem a natureza infinita e transcendente de Deus. Criador e sustentador. Muitas religiões ensinam que Deus é o Criador do universo e de todas as coisas que nele habitam. Além disso, Deus é frequentemente visto como o sustentador contínuo da criação, mantendo tudo em existência. Em algumas religiões, como o cristianismo e o islamismo, Deus é visto como tendo um relacionamento ativo com a humanidade.
Ele revela seus propósitos, leis e ensinamentos para orientar e guiar as pessoas. Sua natureza é transcendente e imaterial. Deus é considerado além da compreensão humana e além do mundo material. Sua natureza transcende o mundo físico e é muitas vezes considerada imaterial e espiritual. Deus é associado ao amor, compaixão e benevolência. Ele é visto como um ser que se preocupa com a humanidade e deseja o bem-estar de suas criações. Enquanto o monoteísmo se concentra em um único Deus, existem também religiões politeístas e panteístas. Politeístas, que acreditam em múltiplos deuses, e religiões panteístas, que veem Deus como uma manifestação em toda a natureza e no universo. A adoração e a devoção a Deus são elementos centrais nas religiões que acreditam nele. As práticas religiosas, como orações, meditação, muitas vezes são dedicadas a conectar-se com Deus e buscar uma relação mais profunda com Ele. Jesus. Jesus, também conhecido como Jesus Cristo, é uma figura central no cristianismo e uma das figuras históricas e religiosas mais influentes de todos os tempos. Ele é reverenciado como o Filho de Deus e o Salvador pela maioria das denominações cristãs. Aqui está um resumo sobre Jesus. Jesus, também conhecido como Jesus Cristo. Jesus nasceu em Belém, na região que é atualmente parte de Israel. Ele cresceu em Nazaré e viveu na Palestina, que na época fazia parte do Império Romano. O ministério público de Jesus começou por volta dos 30 anos de idade. Ele pregou sobre o reino de Deus, amor, perdão, justiça, arrependimento e salvação. Seus ensinamentos foram frequentemente transmitidos por meio de parábolas, histórias simples com significados profundos. Subsistindo em forma de Deus Jesus como Deus Jesus é o Filho de Deus, como a Bíblia nos diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Como Deus, ele possui todos os atributos da pessoa de Deus. Como modelo de filho obediente, aceitou completamente a tarefa que Deus lhe havia confiado, e por intermédio de seu sacrifício nos reconciliou com Deus. Para o cumprimento desta tarefa, ele precisou transicionar-se para uma outra realidade. Isso nos mostra que Jesus, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como algo que o impedisse de cumprir a vontade de seu Pai. Ao contrário do que se possa imaginar, esse texto não fala de alguém que deixou de ser Deus, mas sim de alguém que, sendo Deus, não usou essa prerrogativa para cumprir seu ministério à redenção da humanidade. João 1:1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tomou a forma de servo. Jesus como homem. Embora creiamos que Jesus é plenamente Deus, e que esteja completamente envolvido de sua glória e de suas qualidades, tanto naturais quanto morais, precisamos ver a Jesus também na perspectiva da sua humanidade, uma vez que esta nos possibilitou o cumprimento de toda a sua vontade. Jesus, conforme nos diz a Bíblia, veio ao mundo da mesma forma que todos os homens, nasceu de uma mulher. O que o diferenciou foi que não vir de semente humana, mas do Espírito Santo. Quando a palavra fala do esvaziamento de Jesus, não se refere à ausência de sua glória, mas sim à sua limitação na condição humana. Jesus, enquanto Deus, não caberia com todo o seu poder e plenitude dentro do limitado homem. Então ele decidiu tornar-se servo, e decidiu fazer isso de uma forma que qualquer pessoa entenderia. Cumprir os princípios de sua palavra, a fim de que recebesse os resultados dessa escolha. Humilhou-se, sendo obediente até a morte. Jesus poderia usufruir seus privilégios, pois, sendo Deus, tinha prerrogativas para isso. Quando se tornou homem, ele decidiu viver as limitações desta natureza. Ao ser crucificado, foi completamente exposto. Ficou nu, o que para um judeu era uma grande ofensa. Tudo isso com o objetivo de cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Jesus levou as últimas consequências à sua obediência a seu Pai. Ele mostrou que todos aqueles que são obedientes recebem um galardão segundo a sua obediência. A vida de Jesus culminou em sua morte na cruz. Os cristãos acreditam que sua morte foi um sacrifício pelos pecados da humanidade, oferecendo a oportunidade de reconciliação com Deus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, confirmando sua vitória sobre o pecado e a morte. Filipenses 2:7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Exaltado soberanamente, quando Jesus decidiu cumprir os desafios dessa tarefa, estava consciente de que isto também lhe traria um grande privilégio. Todas as vezes que uma semente é plantada e morrendo dá fruto, o próprio Jesus disse: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12:24. Devemos perceber que Jesus sabia exatamente o que representava uma morte terrível, pois na mesma intensidade da morte que o diabo queria levar Jesus a experimentar, Deus preparou uma exaltação sem precedentes. Jesus sabia, como filho conhecedor de seu Pai, que ninguém jamais superou a Deus na arte de dar. Como Deus Supremo, Ele concedeu a Jesus a máxima exaltação que é compatível com o máximo sacrifício. Jesus também é conhecido por ter realizado diversos milagres, como a cura de enfermos, a ressurreição de mortos, a multiplicação de pães e peixes, e a transformação da água em vinho, entre outros. Esses milagres serviram como sinais de sua divindade e autoridade. Jesus é considerado o Verbo, a encarnação de Deus na forma humana. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus que se fez homem para salvar a humanidade do pecado e oferecer a possibilidade de vida eterna. A crença central do cristianismo é que Jesus é o Salvador que morreu pelos pecados da humanidade, tornando possível a salvação e a reconciliação com Deus. Através da fé em Jesus e de seu sacrifício, os cristãos acreditam que podem obter perdão e vida eterna. A vida e os ensinamentos de Jesus têm tido um impacto profundo na história, cultura, arte e religião ocidentais. Seus ensinamentos de amor, compaixão e perdão continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A maior parte do que sabemos sobre Jesus é derivada dos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, que são os relatos escritos de sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição. O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade no cristianismo, junto com Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. Ele é frequentemente referido como a terceira pessoa da Trindade e é considerado uma presença divina ativa na vida dos crentes. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria a criação, o universo, nem a raça humana. O Espírito Santo é associado à atuação de Deus na criação do universo e também na obra de redenção da humanidade. Ele é visto como a presença de Deus que opera tanto no mundo natural quanto no espiritual. Gênesis 1:2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sem o Espírito Santo não haveria Bíblia, segundo Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nem o Novo Testamento, João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, e nenhum cristão neste mundo. O Espírito Santo é uma pessoa. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem atributos pessoais. Ele pensa. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sente, determina e tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. É conselheiro, ensinador e ajudador. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14:26. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos,
Voltarei para vocês. João 14, 16 a 18. Ele se manifesta como aquele que interpreta a nossa oração junto a Deus. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. À luz destas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é, considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação, pois ele se relaciona com o homem de maneira muito particular. Agora que já estudamos as três pessoas da Trindade, vamos entender a Trindade. Você sabia que não existe a palavra Trindade na Bíblia? Se procurarmos na sua Bíblia, não vamos encontrar a palavra Trindade. Mesmo assim, esse é um conceito muito usado pelos cristãos, mas a grande maioria só tem um conhecimento superficial a respeito dessa doutrina. São poucos os que procuram um entendimento mais profundo e seguro, e o fato de não existir a palavra Trindade na Bíblia não chega a ser um problema, porque na verdade trata-se de um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Deus. Agora não pense que seja algo fácil compreender a doutrina da Trindade, porque não é. Podemos ver claramente que a criação foi planejada, que havia alguém ao lado de Deus, que esse alguém vivia em harmonia com Deus, porque ele não diz, faça, como se fosse uma ordem, nem faremos, como se fosse algo que ele já tinha decidido. Simplesmente ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nós também podemos observar a natureza triuna de Deus, em Isaías 48, versículo 16. Deus declara, eu, Jesus, estava ali, e o Senhor, Deus Pai, me enviou a mim, e a seu Espírito, Espírito Santo. Agora, se ainda está um pouco difícil entender como que 3 pode ser 1, talvez algumas analogias possam ajudar. Lembrando que analogias são pontos semelhantes entre coisas diferentes, mas pode ajudar um pouco. Como por exemplo o Sol. O Sol é um só, mas ele é composto de fogo, luz e calor. Você não consegue olhar diretamente para o Sol, mas vê que ele ilumina e você sente o calor do Sol. Ou então o tempo, que pode ser passado, presente ou futuro. E às vezes é difícil saber o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Por exemplo, eu estou falando aqui é presente? Ou é passado porque eu já falei? Ou é futuro para quem ainda não assistiu o vídeo? Agora, quem Deus poderia ter amado antes da criação se nada existia a não ser Ele próprio? Ou com quem que Deus poderia ter se relacionado antes da criação, se não havia ninguém com que Ele pudesse se relacionar? É por isso que o Deus que conhecemos sempre existiu em 3 pessoas. Se Deus não fosse trino, ele não poderia ter a natureza e os atributos que ele revelou possuir. A Trindade, ou Triunidade de Deus, é um grande mistério. Algo totalmente além da possibilidade de uma explicação completa. Como, por exemplo, o primeiro versículo de João, que diz que Jesus estava com Deus e era Deus. Como alguém pode estar com alguém e ser alguém ao mesmo tempo? Mas mesmo com esse desafio intelectual, o verdadeiro cristão vive a Trindade. Pela fé, ele conhece o amor e a justiça do Pai. Ele tem Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, melhor amigo, e ele experimenta a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Você pode até não crer na Trindade, mas aí também, você não pode dizer que acredita na Bíblia. Espero ter esclarecido. Não esquece de deixar o seu like e comentar. É muito importante para que o algoritmo do YouTube recomende mais conteúdos como esse para você. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e até o próximo vídeo.